Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, esse versículo, ele faz parte de um contexto maior, onde o escritor vai falar sobre o nascimento de Jesus. E esse contexto, ele também faz parte de um outro contexto, um tanto quanto maior, pois o escritor vai falar sobre o nascimento de João Batista, consequentemente, também falar sobre o cântico de Zacarias. Mas aqui 4 grandes expressões nos chamam a atenção, pelo menos neste versículo de número 11. E a primeira delas é nasceu hoje. A segunda, o Salvador. A terceira, ele diz que é Cristo. E a quarta, ele o chama de Senhor. E note que quando o escritor vai falar sobre os pastores de Belém, e quando se ouviu a notícia de que Jesus estava nascendo, nós vamos perceber uma coisa muito interessante, é que ele começa com a expressão dizendo que na cidade de Davi nasceria hoje alguém muito especial. Este alguém foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E é interessante essa primeira expressão aqui no versículo de número 11, pois o escritor é enfático quando profere dizendo nasceu hoje. Essa expressão é interessante, meus irmãos, pois muitas pessoas, elas têm hoje a palavra de Deus, toda a revelação completa do cânon. Nós temos por completo hoje o Evangelho de Lucas, nós temos esta informação de que Jesus nasceu, e a historicidade vai confirmar que de fato este Jesus, ele tem uma ascendência, ele está entre aqueles que vieram desde Adão. E aí o evangelista Lucas, quando ele vai falar sobre a genealogia de Jesus, ele procura traçar este personagem tão especial como é Jesus, ligando este a Adão. Mas essa informação nasceu hoje, é muito importante, e ela inicia aí este versículo, que foi a notícia que Lucas nos trouxe para todos nós. E a pergunta que fica é: e se Cristo não tivesse nascido, como é que seria a sua vida? E se Cristo não tivesse nascido, você acha que nós estaríamos aqui hoje, reunidos em nome dele? E se Cristo não tivesse nascido? Essa tem sido uma indagação muito interessante, pois muitos vivem hoje como se Cristo não estivesse nascido. Conta-se a história de um pastor que, no dia de Natal, de manhã, estava lendo o texto de Lucas capítulo 2, sobre o nascimento de Jesus, mas de repente ele, tão cansado que estava, ele começou a dormir, e ele teve um sonho. Ele sonhou com um mundo sem Jesus. E então nesse sonho ele andava
pela sua casa e ele não via árvore, ele não via presentes, ele não via guirlandas enfeitadas, ele não havia enfeites de Natal. No seu subconsciente, dizia que era um dia especial, mas ele andava pela casa e não encontrava nada disso. Ele abriu a porta, começou a andar pelas ruas da cidade, tentando procurar ou avistar alguma igreja. Ele não viu igreja alguma aberta. Passou por uma biblioteca, entrou, olhando para muitos livros que ali estavam, tentou avistar a Bíblia, mas não encontrou ela por completo. O que achou foi algumas páginas ou alguns textos do Antigo Testamento. Muito entristecido, saiu da biblioteca e voltou para casa, e quando chega em casa, recebe a triste notícia que alguém muito querido havia morrido. Ele lembrou: eu preciso fazer o velório e o sepultamento. A primeira coisa que veio na sua mente: vou levar a Bíblia, mas não a encontrou. Foi mesmo assim. E chegando lá, teve a oportunidade diante do corpo, não tinha o que falar, não tinha palavras de consolação, pois o Consolador, o Jesus Todo-Poderoso, não havia nascido, não tinha promessa, pois Jesus, que morreu, não havia nascido, não tinha esperança, pois o Jesus que ressuscitou, não havia morrido. Mas de repente, para sua surpresa, ele ouviu o sino da igreja tocar, e ele acordou daquele sono, despertou, e a primeira coisa que ele procurou foi o que ele estava lendo, a Bíblia Sagrada. E com os olhos cheios de lágrimas, com o dedo indicador, ele encontrou Lucas capítulo 2, e ele disse: graças a Deus, que isso era apenas um sonho. De repente, ele acorda, e a primeira coisa que ele fez foi procurar e encontrar a informação de que Jesus nasceu hoje. Essa é a informação que nós temos, mas muitas pessoas vivem como se Jesus não estivesse vivo. Muitas pessoas vivem hoje como se Jesus não existisse. Uma coisa é o ímpio dormir, mas outra coisa é o crente dormir o sono da indolência. Sabe o que significa a palavra indolência? Sono profundo, estado de apatia moral ou intelectual, estado de insensibilidade. A palavra de Jesus para nós aqui esta noite é: acorda, crente, Jesus nasceu. Olha que informação maravilhosa. Você pode olhar para a sua Bíblia com o dedo indicador sobre o capítulo 2 de Lucas e encontrar essa informação. E essa informação é verdadeira, porque além de estar escrito aqui, a historicidade confirma que de fato Jesus, ele nasceu e está aqui esta noite entre nós. Então essa é a grande informação que Lucas nos traz pela palavra de Deus. E a segunda informação é que Jesus, este que nasceu, ele é o próprio Salvador. O próprio nome de Jesus, etimologicamente, tem esse sentido, o sentido de salvar. Jesus, Yeshua, é da mesma raiz de Yehoshua, Josué, que tem o sentido de aquele que salva, aquele que tem o poder da salvação. E a mensagem do Evangelho, ou a mensagem central do Natal é essa: o mundo não pode salvar a si mesmo. Todos nós estamos aqui esta noite, diante deste culto, onde o pregador está falando sobre um texto de Lucas 2, com a mensagem central de Natal, que é esta: o mundo não pode salvar a si mesmo. E a terceira grande informação que o texto nos mostra é que este que nasceu hoje, que é Salvador, ele é o Cristo. A palavra Cristo
ela significa ungido, o Mashiach. É o termo Messias. Para judeus, Cristo não veio ainda. Eles ainda aguardam um Messias. Escatologicamente falando, os judeus aguardam duas espécies de Messias. Um que vem preparar o caminho e o outro que vem concluir o que um começou. Então, para os judeus, Cristo não veio ainda. Eles ainda aguardam esse Messias. Mas para Jesus, ou melhor dizendo, para nós, Jesus já veio. Mas infelizmente muitas pessoas vivem como se ele não estivesse vindo. Algumas evidências de que Jesus é o Messias, nós vamos verificar pela própria linhagem de Jesus. As profecias que foram vaticinadas para com a vida de Abraão, as profecias ou a linhagem que vem traçando ou falando sobre Jacó, sobre Davi, sobre esse reino que seria perpétuo. Tudo isso nos mostra, meus irmãos, pela história, que Jesus não é qualquer pessoa que foi inserido, mas é alguém muito especial, que tem ancestralidade. É alguém especial que foi inserido na história, para que eu e você pudéssemos consultar e ver que ele de fato foi falado pelos profetas do Antigo Testamento. Outra coisa importante é o testemunho de Deus, o próprio testemunho de Deus, como por exemplo o anjo Gabriel, algumas vezes falando com José e com Maria, autenticando a mensagem do Evangelho, a vinda deste que seria o nome de Jesus. E no próprio texto do batismo, em Mateus capítulo 3, uma voz que dizia no céu: este é o meu filho amado, na qual eu tenho prazer. As profecias cumpridas, e também falavam sobre nascimento, ministério, morte e ressurreição. Nós vamos observar que muitos e muitos textos vão comprovar que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, aquele Salvador, o Cristo que está presente em nosso meio. E a última informação que nós temos aqui neste versículo é que Ele é Senhor. Essa palavra Senhor é muito especial. A palavra Adon em hebraico e Kyrios no grego. Os gregos na Septuaginta, eles usavam a palavra Senhor para a tradução do próprio tetragrama, que era o nome de Deus. E essa palavra tem o sentido de reconhecer Jesus como Deus, como o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós vamos perceber que o que talvez o escritor quer passar aqui para nós, com este evangelho, por meio de Lucas, é que os romanos, eles podem até chamar César de Senhor. Os gregos reconhecem vários senhores e o intitulam como deuses, mas este Jesus que estava nascendo, ele não era um César dos romanos, ele não era um Deus para os gregos, mas ele era o próprio Deus encarnado, em pessoa, que se encarnou, se fez carne e habitou entre os seres humanos. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero finalizar esta palavra aqui esta noite com 4 perguntinhas bem básicas que a gente vai tentar responder aqui esta noite. Por que que Jesus precisou nascer? Segundo, por que que Jesus precisou sofrer? Terceiro, por que que Jesus precisou morrer? E quarto, por que que Jesus precisou ressuscitar? Primeiro, por que Jesus precisou nascer? Porque ele precisava se encarnar. Jesus precisou nascer porque ele precisava vir como carne. Para quê? Por que que ele precisava se encarnar? Foi através e por meio do homem que o pecado entrou no mundo. E para tirar este pecado do mundo, tinha que ser um homem. Quem ofendeu a Deus foi a humanidade. Quem ofendeu a divindade foi um ser humano. Adão foi o ofensor. Então, Adão era homem, precisava o quê? Vir alguém como homem, nascer para pagar essa conta. Alguém que tivesse a mesma natureza de Adão, para pagar esta conta, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e para que através disso eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Jesus precisava nascer, meus irmãos. Por que então não poderia ser qualquer homem? Porque a natureza da ofensa, ela é eterna.
Então tinha que ser alguém que tivesse dignidade eterna. Precisava ser alguém que tivesse o poder de tirar o pecado. E para isso, tinha que ser alguém que nunca pecou. Por isso, Jesus se encarnou. Por isso, Jesus se fez carne. Jesus precisava nascer e ele nasceu, meus irmãos. Segundo, por que Jesus teve que sofrer? Se ele precisou morrer, por que ele não morreu, por exemplo, dormindo? Por que Jesus não morreu, por exemplo, de infarto? Por que ele teve que morrer uma dura morte, uma morte de cruz? Jesus morre como o pior pecador, para mostrar que a morte de Cristo pode alcançar o maior dos pecadores nesse universo. Jesus precisava sofrer, porque o reino de Deus não era deste mundo. Todo o reino das trevas estava contrário ao reino da luz. Ele estava como alguém contra tudo e todos. Por isso que tudo e todos estavam contra ele. Mas todos aqueles que seguem a sua palavra e louvam o seu nome, reconhecem essa verdade. Jesus precisava nascer e nasceu. Jesus precisava sofrer e sofreu. E às vezes nós não queremos padecer as aflições da vida. Mas aquele que tem poder para permitir as tentações e as provações, é aquele que conhece eu e você, sabe que somos pós, não vai deixar alguma coisa vir sobre a sua vida e que você não venha aguentar. Jesus está aqui esta noite para te dar força, para você passar por toda e qualquer provação. Terceiro, por que Jesus precisou morrer? Porque nós temos um inimigo que é a morte. A morte, meus irmãos, só podia ser vencida se alguém pudesse triunfar sobre ela. Mas como alguém poderia triunfar sobre a morte, se a morte é consequência do pecado? A morte é o salário do pecado. Para vencer a morte, tinha que alguém morrer, mas este alguém não podia ter pecado. Quem morreu na cruz, sem nunca ter pecado? Jesus. Por isso que Jesus venceu a morte. Jesus precisou também pagar a dívida. Como que se pagava uma dívida no Antigo Testamento? Por meio de sangue. Se a morte é consequência do pecado, por que Jesus morreu se não tinha pecado? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que eu e você um dia pudéssemos ter a oportunidade de ser reconciliado com Deus e viver com ele eternamente. Jesus precisava nascer e nasceu. Jesus precisava sofrer e sofreu. Jesus precisava morrer e morreu. Jesus precisava ressuscitar. Por quê? Porque a morte só é vencida se alguém vencer, se alguém triunfar sobre ela. E para vencer, tem que ressuscitar. Ele ressuscitou, meus irmãos. Ele está vivo entre nós. Você está aqui esta noite glorificando alguém que precisava nascer e nasceu, precisava sofrer e sofreu, precisava morrer e morreu, e precisava ressuscitar e ressuscitou. Essa é a mensagem do Natal. Você não consegue chegar a lugar nenhum se não for através de Cristo. Ele ressuscitou e está aqui em nosso meio esta noite. Então, para finalizar, concluindo de forma rápida, porque Jesus precisou nascer, sofrer, morrer e ressuscitar? Precisou nascer porque ele precisou se encarnar, precisou ser homem, porque foi um homem que ofendeu a Deus, então tinha que ser um homem para pagar essa conta. Segundo, ele precisava sofrer para mostrar que a sua morte pode alcançar o pior dos pecadores. Ele precisou morrer. Nós temos um inimigo que é a morte, e a morte só pode ser vencida se alguém triunfar sobre ela. Se a morte venceu todas as pessoas que pecaram, mas apareceu alguém que nunca pecou, que foi capaz de encarar a morte na sua frente, e a morte cair por terra, porque
Jesus não pecou e venceu a morte. E por último, Jesus precisava ressuscitar, porque a morte só é vencida se alguém triunfar sobre ela e vencê-la. Como se prova que alguém venceu a morte? Alguém que ressuscitou.